aulas de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon online. Estamos na nossa 18ª aula, ainda falando sobre os casos nominativos. Hoje ainda tratando sobre os usos gramaticalmente independentes do nominativo e falando sobre o nominativo como vocativo. Já temos falado sobre isso, do nominativo como vocativo ser uma estrutura gramatical utilizada pelos autores do grego do Novo Testamento para simplificar talvez a língua, no sentido de que eles não tinham uma estrutura do vocativo para outras declinações, e não só por isso, mas o que parece também é que o vocativo ele era o nominativo como vocativo é como se fosse uma simplificação da língua, certo? Então, como se a língua, como se o grego koiné, ele estivesse em direção a perder essa forma nominativa para que o nominativo fosse em si mesmo usado como vocativo. Então, como se fosse uma simplificação. Às vezes a língua faz isso, né? Na verdade, o caminho da língua é uma simplificação. Claro que não é uma simplificação absoluta, mas a língua vai em direção a simplificar-se, a abrir mão de formas que talvez poderiam ser descartadas em favor da simplicidade. Quando a gente estuda um pouco de linguística, a gente percebe esses movimentos da língua, e o que parece é que era isso que estava acontecendo ali no grego koiné, exatamente naquela época ali, quando o vocativo não tinha não era diferenciado das outras formas nominais em todas as declinações. Mas, enfim, o que queremos apresentar aqui também hoje é um texto especificamente interessante sobre o texto de Hebreus, no capítulo 1, e vamos trabalhar ali. Talvez você tenha pensado, poxa, mas a gente já olhou vários textos aqui do Novo Testamento, e agora nós vamos de fato tratar sobre um texto que você vai perceber de fato uma grande significância nele a partir dessa questão aí do nominativo como vocativo. Então, tendo falado sobre isso, vamos prosseguir aqui. O texto é de Hebreus no capítulo 1, versículo 8. Assim diz o texto, né? Pros de ton huion, hothronos su hotheos, eis ton aiona, tu aionos. Então, pros de ton huion, esclarecendo aqui pra gente, pros de é uma mais, ou seja, porém, mais, acerca, pros ton huion. Então aqui acerca do filho, essa construção aqui seria acerca ou com relação ao filho, acerca do filho. E aqui nós temos hothronos su, hothronos. Perceba que aqui nós temos um nominativo, hothronos. Aqui o artigo também está no nominativo. Su, teu. Então, teu. Hotheos está no nominativo também. Eis ton aiona, tu aionos. Seria em direção ao para todo o sempre, ou seja, para as eras das eras, para os séculos, eis ton aiona, né? Os séculos, as eras, enfim, a eternidade da eternidade. Em outras palavras, como a atualizada nos traduz aí, ele é para todo sempre. Esse trono é para todo sempre. Muito bem, tendo traduzido aí essa questão, vamos perceber o seu significado, certo? Há três possibilidades sintáticas para theos aqui. Por quê? Porque o thronos está no nominativo e o theos também está no nominativo. Se o thronos está no nominativo e o theos está no nominativo, nós temos
dois nominativos em que eu vou ter que saber qual dos dois é o sujeito e qual dos dois é o predicativo do sujeito. Lembre-se de que a gente discutiu sobre isso. Quem é sujeito e quem é predicativo do sujeito. E mais do que isso, agora nós temos a possibilidade de termos aí um nominativo como vocativo, ou seja, um nominativo como invocação, tendo um papel de vocativo aí. Então, vamos perceber aqui, se nós temos o nominativo, o Deus, aqui, vamos tentar entender qual é a tradução de Theos. Se nós temos acerca do Filho, então vamos lá, Hothronos seu Theu Hothronos su Hotheos. Então, o teu trono é para todo sempre, é como está traduzido. Mas nós poderíamos traduzir Theos, Deus, é o teu trono. Ou seja, Deus é o trono do Filho, certo? Por que isso poderia ter a possibilidade de ser traduzido aqui? Porque nós temos um nominativo. Então, nós teríamos aqui, então, Deus é o trono teu, ou seja, Deus é o trono do Filho, certo? E então, nesse caso aqui, o Hotheos seria o nominativo sujeito. Por quê? Porque ele seria o sujeito dessa frase. Deus esse está implícito aí, certo? Não está claro na frase, mas ele está implícito. Ele não está aparecendo, mas ele está aí inserido nessa oração. Então, o Deus é o trono teu, ou seja, Deus é o trono do Filho. Vamos colocar assim, né? Para ficar mais claro. Deus é o trono do Filho. Essa seria a interpretação dessa frase. Deus é o trono do Filho, porque no caso aqui, se nós olharmos assim, o Hotheos seria o sujeito. Mas se a gente toma o Hotheos como predicativo do sujeito, nós teríamos Hothronos su, tudo isso aqui seria o sujeito, Hothronos su, o teu trono é Deus. Lembra que o está implícito. Então, o teu trono é Deus. Da mesma forma, o teu trono é Deus, ou seja, Deus também é o trono do Filho. Nessas duas opções, a interpretação é a mesma. Deus é o trono desse Filho. Lembra que é como se ele estivesse dizendo assim, o Deus está dizendo sobre o Filho. Ele antes diz acerca dos anjos e agora ele está falando acerca do Filho. Então agora, se a gente traduz o Theos como predicativo do sujeito, então Hothronos seria o sujeito, o teu trono é Deus. O teu trono é Deus, certo? Então essa seria a opção dele como nominativo predicativo. Uma outra opção seria o nominativo como vocativo, certo? Que é justamente a tradução acima, que é o teu trono acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, certo? O teu trono, ó Deus. Então aqui nós temos um vocativo. Nessa opção aqui que nós temos trabalhado, certo? Na tradução acima, que é justamente o que nós temos aqui, ó Deus. Quando a tradução faz assim, ela está subentendendo que aqui nós temos um nominativo como vocativo. Ela fez uma opção, uma escolha, exatamente porque ela olhou para o texto, os tradutores olharam para o texto e apesar de ter uma opção de traduzir a palavra theos ou hotheos como nominativo sujeito ou como nominativo predicativo, eles preferiram traduzi-lo como nominativo como vocativo.
o teu trono, ó Deus. Foi uma escolha, foi uma opção. E a gente não pode ser ingênuo quando a gente fala sobre tradução, de achar que as traduções são feitas, completamente de forma literal. Porque não dá para ser completamente literal. Nós temos duas línguas, nós temos o koiné, nós temos o português. Algumas vezes os tradutores vão ter que olhar para o grego e fazer escolhas, porque há várias escolhas interpretativas que podem ser escolhidas. Uma tradução também é uma interpretação. Então eles não podem simplesmente transferir, refletir completamente o grego para o português, porque é um elemento bem complexo esse trabalho. Por essa razão, eles escolheram aqui entre a opção 1, vou chamar assim, a opção 2 e a opção 3, eles preferiram a opção 3 e assim traduziram: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Dessa forma, eles fizeram essa escolha sobre essas três opções. E o que o Daniel Wallace vai mostrar é o porquê dessa escolha, certo? O porquê de escolher o teu trono, ó Deus, escolher o Theos como nominativo, como vocativo. Ele vai defender esse ponto de vista e é o que a gente vai considerar agora. Quando ele nos mostra aqui novamente, vamos tentar explicar como foi que surgiu essa escolha. Esse é o ponto aqui dessa aula. Nós vamos tentar mostrar para você como foi que os tradutores escolheram, no caso os tradutores da atualizada, a revista atualizada, como eles escolheram essa interpretação. E o Daniel Wallace vai defender sintaticamente essa escolha, só para você se inserir dentro dessa discussão, certo? Então, mais acerca do filho, ele declara, isso aqui não está no texto, mas é só para você entender o que está acontecendo, Ele diz: acerca do filho, ele declara: teu trono, ó Deus, é para todo sempre. A possibilidade de traduzir Theos como sujeito pode ser descartada. Traduzir Hotronos su Hotheos, ele está descartando isso aqui como sujeito. Ou seja, traduzir o teu Deus é o teu trono. Ele está cancelando essa opção, certo? Por quê? Temos dois substantivos articulares aqui. Nós temos Hothronos e temos Hotheos. São dois artigos aqui precedendo os substantivos. Então, nesse caso, o sujeito será o primeiro na ordem da sentença. Se nós temos Hothronos, Hotheos, lembra que nós temos lá no nominativo, nós temos uma regra sobre que os substantivos articulares vão ter proeminência. Já que não é uma proeminência aí, já que os dois têm artigo, já que os dois estão fortes, então vem pela ordem da própria sentença. E nesse caso, Hothronos é que é o primeiro. Então, por essa razão, se nós fôssemos tomar isso por base, nós temos alguma base para apresentar Hothronos como o sujeito e não Hotheos como o sujeito. Então, dessa forma, por essa razão, é um indício de que Hothronos é que é o sujeito e não Hotheos, certo? Essa é uma primeira explicação. Essa explicação especificamente não está no Daniel Wallace, mas nós estamos tirando como implicação de uma outra apresentação dele, quando ele vai falar sobre o nominativo como sujeito, certo? Nas nossas aulas anteriores. E dessa implicação nós estamos aplicando a esse texto aqui exegeticamente, ok? Muito bem. Passando para o próximo aí, nós temos os argumentos específicos que ele traz nesse próprio capítulo aqui, nessa própria sessão, Daniel Wallace mostrando para a gente o que
como ele argumenta que Hothronos é o sujeito e Hotheos é um nominativo como vocativo. Vamos lá. Ele diz, é um exagero argumentar que se o autor quisesse chamar Deus, não é quisesse se chamar Deus, tá? É chamar Deus, ou seja, invocar Deus. Se o autor quisesse chamar Deus, ele usaria o vocativo fé. Esse é um vocativo que de fato existe quando se quer chamar Deus. Algumas vezes se utiliza-se dessa forma nominal fé, que é um nominativo de theos. E alguém poderia dizer, mas se Hothronos, Hotheos, alguém poderia dizer, se esse Hotheos aqui fosse de fato vocativo, se alguém quisesse usar o vocativo, então ao invés de usar Hotheos, ele não usaria o nominativo, ele usaria o vocativo, a forma vocativa propriamente dita de theos. Isso é o que o Daniel Wallace diria, né, para essa pessoa. Isso é um exagero. Por quê? Porque isso não é feito no Novo Testamento, exceto em Mateus 27:46. Só lá o que Daniel Wallace vai mostrar é que fé é utilizado. Só lá em Mateus 27:46. Em outros lugares não é utilizado. O nominativo articular, ou seja, o nominativo como nós temos aqui, theos com ró, é quase uma escolha universal para se referir a Deus como um chamamento, ou seja, nas tantas outras formas, nos tantos outros exemplos em que Deus é invocado, é chamado no Novo Testamento, não se é utilizado o theé, mas o hotheos no meio da frase, o nominativo como vocativo. Então seria um exagero querer que neste momento o autor de Hebreus utilizasse theé, já que em outras partes também não é utilizado. Então esse é um argumento que já está sendo colocado de lado, porque nós temos uma outra quantidade de exemplos que mostra theos como vocativo. E lembra que um dos pontos da sintaxe é justamente trabalhar com dados significativos. Nós não podemos fazer asserções a partir de fatos isolados, de exemplos isolados. Nós temos que ter uma consistência de exemplos para poder provar aquilo que a gente quer. Então, o primeiro argumento, fé não convence. Existe uma segunda razão. A segunda razão para se escolher hotheos como o vocativo é a seguinte. Ele vai dizer, isso ocorre particularmente quando há uma citação da Septuaginta. Nós temos aqui a Septuaginta, né? Como é o caso de Hebreus capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8 de Hebreus é uma citação do Salmo. E por essa razão, nós temos aqui uma citação da Septuaginta, a Septuaginta citando esse Salmo. E por que ele está citando esse Salmo? Nós temos que perceber que há uma relação semítica aí, certo? Dessas questões. E isso é o caso também lá de Hebreus capítulo 1, versículo 8, quando há uma outra citação da Septuaginta, em que se é dito aqui, tu poiesai hotheos to thelema su, ou seja, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Em uma outra citação aqui, nós temos o hotheos como um vocativo, certo? Então, se ele é um vocativo aqui, nós temos, portanto, que em outras ocasiões em que a Septuaginta é citada, o hotheos é utilizado como o vocativo, um nominativo como vocativo. E o que Daniel Wallace vai dizer é que quando se analisa a Septuaginta, a Septuaginta é igualmente reticente em usar a forma vocativa, ou seja, ela não usa muito a forma vocativa, muito provavelmente porque o hebraico não tinha essa forma, a forma vocativa. Não é que não se chamava ninguém no hebraico, obviamente havia invocações, mas não era utilizada a forma vocativa para fazer isso, porque não tinha essa forma. Então se utilizava-se de outros dispositivos sintáticos para fazer um chamamento, uma invocação.
A Septuaginta, o argumento de Daniel Wallace é que citando a Septuaginta, citando o hebraico, talvez os autores não usassem o vocativo porque eles estavam pegando do hebraico. O hebraico não tinha vocativo, então ele utilizava também um dispositivo gramatical do grego, no caso, o nominativo com o vocativo, para que ele seja para que o vocativo seja apresentado, o chamamento seja apresentado. Esse é o ponto. Então, o primeiro é que theé, aquela forma vocativa de theos, não é utilizada, porque ele não é utilizado também em outros lugares do Novo Testamento. O segundo argumento é que a Septuaginta, quando vai ser citar o Antigo Testamento, ela o faz sem muito usar o vocativo. E aqui, como é uma citação, ela vai fazer também usar o nominativo como dispositivo gramatical, o nominativo como vocativo, como dispositivo gramatical para apresentar esse chamamento, essa invocação, ok? Muito bem. Passando aqui para a próxima aula, para o próximo slide. Acerca do filho, ele declara: Teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Uma outra razão para se considerar o ho theos como nominativo é a seguinte: a acentuação no hebraico do Salmo 45:7, de onde é tirado o texto de Hebreus capítulo 1, versículo 8, sugere que deveria haver uma pausa entre trono e Deus, o que indica que a tradição tomava a palavra Deus ali como um endereçamento direto, ou seja, como uma invocação, como um dispositivo gramatical para se utilizar do vocativo. Não vou poder entrar aqui nos meandros do hebraico, mas eu estou reproduzindo o argumento de Daniel Wallace, quando ele quer dizer que lá no hebraico, nas acentuações, lembre-se que o hebraico ele originalmente foi escrito somente em consoantes. Certo? Então, fazendo uma breve explicação aqui, nós temos, é como se para a língua hebraica, alguém fosse escrever cavalo, ele escreveria isso aqui, certo? E aí, como é que eu vou saber que é cavalo, né? Como é que eu vou ter certeza que é cavalo? Bom, contexto e várias outras questões como... exatamente, o contexto vai ser muito determinante nesse ponto, a forma como é lido e tal, enfim. Mas a escrita do hebraico, originalmente, e especificamente quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita somente assim, em consoantes. Depois, os maçoretas, muitos anos depois, já ali perto do Novo Testamento, da época do Novo Testamento, eles incluíram as consoantes. Então foi quando eles começaram a botar aqui, ó. Isso foi trabalho dos maçoretas, lá no hebraico, certo? Só para explicar. Eles não tinham, os maçoretas foram estudiosos hebreus que tentaram colocar aquilo que era somente som de forma gráfica. Eles colocaram aquilo que eram as consoantes dentro do texto. Então eles fizeram um conjunto de signos, né, de letras, para mostrar quais eram essas consoantes, porque depois não se saberia, depois que a forma original que era lida fosse perdida, que as pessoas tivessem morrido e não tivessem passado para frente, essa língua ia se perder. Então o que os maçoretas fizeram foi inserir essas consoantes da forma como elas eram faladas e assim a colocaram no texto hebraico. Além dessas consoantes, para ajudar na leitura também eles inventaram alguns acentos. Esses acentos eles não eram utilizados somente para a tonicidade da palavra, mas também para a forma da leitura, para a forma como essa leitura era colocada, deveria ser feita. Então é como se houvesse pausas, eles indicavam onde deveria ser as pausas, onde deveria iniciar com mais força,
onde deveria ser a tonicidade também, então aqui provavelmente haveria algum acento dizendo que a força tônica aqui estava no A, então seria cavalo, não cavalo ou cavalor. Isso tudo tem no hebraico, certo? Com seus devidos signos, né? Com seus devidos acentos, mas só para deixar claro. E o Daniel Wallace está dizendo que lá no hebraico há uma acentuação em Salmo 45:7 em que há uma espécie de pausa, como se tivesse uma pausa aqui e outra pausa aqui, mostrando que entre um e outro, lá no Salmo 45:7, haveria uma indicação de que aquele nome ali era um vocativo, certo? Por conta da leitura. Enfim, esse é o argumento que ele apresenta lá. Como a gente não está estudando hebraico, está estudando grego, mas só para você entender mais ou menos o que ele quer dizer com isso, ok? Por último, ele diz: essa visão leva seriamente à construção men-de, nos versículos 7 e 8, enquanto a visão SPN, ou seja, sujeito predicativo nominativo, né, não lida adequadamente com essas conjunções. Se traduzíssemos teu trono é Deus, o de perderia sua força adversativa, já que tal declaração poderia ser feita acerca dos anjos, isto é, Deus também reina sobre eles. Vamos explicar rapidamente aqui o que ele quer dizer com isso. Nós temos o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui agora é esse de aqui. Lembra que no grego existe uma construção chamada men, e aí ele escreve-se alguma coisa depois do men e depois o de. O que é isso? Seria o por um lado, por outro lado. É como se fosse uma construção que quando eu utilizo o men, você já espera que eu vou utilizar o de. É como se eu digo por um lado, e aí eu faço um argumento diante disso. Por um lado, o grego é uma língua excelente para ser aprendida pelos estudantes do Novo Testamento. Ponto não, você diria. Você vai estar esperando o que eu vou falar depois, porque eu disse por um lado. Então, por outro lado, é uma língua que requer muito esforço para ser aprendida. Perceba que eu utilizei um exemplo aqui do por um lado, por outro lado. Eu não posso parar a frase por um lado com somente essa oração. Eu preciso continuá-la. Então, por essa razão, é mais ou menos o que acontece aqui. No versículo 7, quando vai se falar dos anjos, utiliza-se o men. Ou seja, por um lado, é dito lá dos anjos algo a respeito deles, que vai falar que eles são submissos a Deus, que os anjos são submissos a Deus. Esse é o argumento do versículo 7, que eles têm que Deus é superior a eles, que Deus Pai é superior aos anjos, e aí ele utiliza o men. Logo quando ele vem falar de, ou seja, ele vai falar do filho, que é a comparação do versículo 7 e do versículo 8 é entre os anjos e filho. E aí quando ele vem falar do filho, ele utiliza de. Então é como se ele dissesse, por um lado, no versículo 7, os anjos são inferiores a Deus. Por outro lado, e aí eles vão dizer, se a gente traduz, por outro lado, o teu trono, Deus é o trono do filho. Então, por um lado, Deus, por um lado, os anjos são inferiores a Deus. Por outro lado, Deus é o trono do filho. Só que se eu digo Deus é o trono do filho, eu estou, na verdade, atribuindo uma significância aí, um sentido de inferioridade ao filho. Então, o argumento sintático ele é quebrado, porque se por um lado o filho, os anjos são inferiores ao filho, por outro lado o filho, se por um lado os anjos são inferiores a Deus, por outro lado o filho é inferior a Deus. Opa, tá errado aí. Tá errado porque eu utilizei por um lado e por outro lado. Eu utilizei o men e o de. Então, essa tradução do Deus é o seu trono, utilizando Deus, o Hotheos, como sujeito, não faz sentido por conta do men e do de. É mais cabível você utilizar
por um lado, os anjos são inferiores a Deus, por outro lado, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ou seja, por outro lado, o Filho é Deus. O Filho é Deus. Por outro lado, Deus está falando do Filho e está chamando de Deus. Aqui nós estamos trabalhando com um forte argumento da divindade do Filho. Porque Deus Pai está chamando o Filho de Deus. Agora faz sentido. Por um lado, os anjos são inferiores a Deus Pai. Por outro lado, o Filho é Deus. Agora sim, o argumento faz sentido. O men e o de fazem sentido. Então, por essa razão, a gente precisa trabalhar percebendo que a sintaxe do Novo Testamento ela é muito importante. Então, você talvez poderia ter pensado, mas são tantos termos e questões gramaticais e tal. Bom, de fato, a gente tem muita coisa aí para estudar, mas a significância exegética de um vocativo somente, que nos ajuda a entender a divindade do Filho, num versículo complexo como esse do capítulo 1, versículo 8 de Hebreus. Então, vale a pena dar uma estudada na sintaxe, é por isso que a gente está aqui trabalhando cada aula, para que você perceba a significância exegética de cada texto. Ok? Se não entendeu, se for um pouco complexo, volta aí um pouco o vídeo, você vai entender. O ponto é, por um lado, o Filho por um lado, os anjos são inferiores a Deus. Por outro lado, o Filho é Deus. Por isso, a construção men e de faz sentido, e por isso nós devemos escolher Hotheos como Deus, como o vocativo, ao invés de escolhê-lo como o sujeito, ok? Muito bem, então que Deus nos abençoe, até a próxima aula.